Pessoal, nas aulas anteriores falamos então sobre o renascimento científico e filosófico e também na literatura. Falamos inclusive referente à obra Utopia do Thomas More, em que ele retrata uma Inglaterra, uma sociedade em sua obra fictícia, uma sociedade que era injusta e muito desigual, de forma igualitária, onde não existe desigualdade social ou propriedade privada. Embora ele produza essa obra, ele não quer dizer que a sociedade é realizável, muito ao contrário, ela é ideal, portanto irrealizável. Então foi aí que paramos. Vamos falar agora sobre a difusão do Renascimento. Vou trocar de canetão. A difusão do Renascimento para os outros reinos e estados europeus. Então, a difusão do Renascimento surge na Itália, mas irá se difundir para outras partes da Europa. Começamos aqui então pela França. Na França, o rei Francisco I ele irá trazer artistas italianos para o palácio de Fontainebleau, né? Então, o rei Francisco I irá trazer artistas para aqui, o palácio de Fontainebleau, né? De Fontainebleau, né? Para o palácio de Fontainebleau, para o palácio de Fontainebleau, né? Outra coisa serão os poetas da Pleiade, né? Como, por exemplo, Du Bellay, e também o Ronsard. Na literatura, o principal expoente será o Rabelais, que era produziu uma literatura popular. Vamos então para a Inglaterra. Na Inglaterra, nós teremos o Thomas More. Eu acabei de iniciar essa parte 3 da aula sobre o Renascimento, falando exatamente, né, sobre a obra Utopia. Então, aqui na obra Utopia. Também teremos o Erasmo em Oxford. E no Renascimento elisabetano, o grande expoente será Shakespeare. E o Marlowe no teatro também. Renascimento elisabetano. Temos dois importantes escritores. O Shakespeare e o
teatro, na literatura, né? Na Alemanha, vou colocar aqui neste cantinho, ó. Na Inglaterra, na França, na Alemanha o pintor, né, Albrecht Dürer, pintor. E também, tá, eu até vou colocar uma observação, o Albert Dürer, ele mistura a cultura nórdica com a cultura italiana. Então ele faz uma síntese, é importante, vamos anotar isso, faz uma síntese entre a arte nórdica e italiana. Arte nórdica mais a italiana. E o Melanchthon, né? Escrevi o nome dele aqui. O Melanchthon, pessoal, ele foi um teólogo, escritor renascentista. Ele foi muito crítico da Igreja Católica e ele será o braço direito da Reforma Protestante. Ele era o braço direito da Reforma Protestante, não. Ele era o braço direito do Lutero na Reforma Protestante. Ele também foi um reformista. Então, o Melanchthon, ele, então as suas contribuições estão em vários campos, no humanismo, na reforma e agora na Espanha e Portugal, o ibérico. A Espanha barra Portugal. Teremos o João Valdez, né? Então, a grande particularidade do Renascimento na Península Ibérica é que será um humanismo ligado ao Império Colonial. Um humanismo ligado ao Império Colonial. E seu grande expoente, responsável pelo eramismo ibérico, eramismo por causa do Erasmo, né, de Roterdã, ibérico, será o João Valdez. Todos conhecem o Camões, que escreverá a obra Os Lusíadas, é uma obra de 1572, tá bom? Agora, nós vamos então para a crise do humanismo. Aqui foi a sua difusão. Vamos agora para a sua crise. A crise do humanismo se dá por inúmeras razões. Entre elas, o saque de Roma. Vamos começar por ele até. Só terminar de apagar a luz.
vamos lá. Crise do Renascimento. Primeiro ponto da crise, a Reforma Protestante. Por quê? Porque a Reforma Protestante, ela acabou dividindo a Europa cristã. Então, ela divide a Europa cristã. Isso terá consequências, como falaremos, que serão as guerras de religião e o próprio Index. As guerras de religião, que acabará produzindo na Europa um caos político e cultural. Um outro evento foi o saque de Roma, que fez com que muitos artistas intelectuais se dispersassem. O saque de Roma. Responsável pela dispersão dos artistas. O saque, pessoal, por curiosidade, né? Aqui, ó, o saque de Roma foi em 1572. Depois do saque de Roma, nós temos a Contra-Reforma no Concílio de Trento. Ele vai estabelecer o quê? O Index. A Contra-Reforma e o Concílio de Trento. E uma das medidas será o que? O Index, que é a proibição da vinculação de obras que fizessem crítica à Igreja Católica e ao cristianismo. Então, Index, ó, significa lista, né, em latim, lista de livros proibidos. Grande parte dos livros do humanista serão todos proibidos. Então, a vinculação de ideias ficou limitada. E, se não bastasse o Index, volta o que? A Inquisição. Quem vai ser perseguido pela Inquisição? Os hereges. Quem são os hereges? Os humanistas. Perseguição aos humanistas. Aos humanistas ou renascentistas, né? Aos humanistas e os cientistas aí do Renascimento. E também as guerras na Itália. As guerras na Itália. Que dura um período relativamente longo. De 1494 a 1559. Galera, lembre-se, só dando um ponto a mais aqui sobre as guerras na Itália. Quem eram os grandes financistas que patrocinavam a burguesia, né, que financiavam, compravam, consumiam as obras de arte? E com as guerras na Itália, ocorre o fim da independência das cidades-estado. Ocorre o fim da independência
das cidades-estado, das cidades-estado. Das cidades-estado. E só comentando, quais serão as consequências culturais da crise do Renascimento? O maneirismo, a produção de uma arte distorcida, tensa, que era reflexo dessa crise. O fim do patrocínio livre dos Médicis e também dos papas humanistas. A migração de artistas para o norte da Europa. A emergência das línguas nacionais sobre o latim. A transição para o barroco do século XVIII, XVII, que serão, mas portanto, né, o Renascimento ele será a base para a Revolução Científica e para o Iluminismo posterior. Só falando um pouquinho mais sobre o maneirismo, essa arte em crise no século XVI, o maneirismo foi a arte que surgiu após o auge do Renascimento. É uma reação à perfeição clássica de Leonardo, de Rafael, de Michelangelo. Suas principais características são figuras alongadas, distorcidas, posições exageradas, cores artificiais, composições desequilibradas e uma complexidade e ao mesmo tempo um artificialismo, uma arte difícil para especialistas. Representa a ansiedade do período de guerras e divisão religiosa. Entre seus principais artistas está Pontormo, Parmigianino, Rosso Fiorentino na Itália, o Greco na Espanha, Grécia, né, que será a figura mais expressiva do maneirismo tardio. Pessoal, essa foi a aula sobre o Renascimento. Até a próxima.